Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago agora a continuidade do estudo do capítulo 2, segunda parte, Encarnação dos Espíritos, agora com o tema final aqui do capítulo 2, que se refere ao materialismo, certo? Então vamos à nossa leitura e reflexão. Materialismo, questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas, o soluço, e aqueles que se aprofundam nas ciências da natureza são geralmente levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista dá toda a importância ao que ele vê. É o orgulho que faz os homens acreditarem saber tudo e não admitirem a existência do nada, que esteja acima do seu entendimento. A própria ciência que desenvolvem os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada pode lhes ocultar. Observações. Anatomista, aquele que estuda a disposição, a forma e a estrutura dos órgãos dos seres vivos. Fisiologista, aquele que estuda o funcionamento das atividades vitais do corpo humano, tais como o crescimento, a respiração, o sistema cardiovascular, o funcionamento do cérebro, etc. Então, infelizmente, é muito comum para certas pessoas, e nós temos que ter este entendimento e respeitar esta situação de cada um. Para alguns ainda, diante da sua etapa evolutiva, não conseguem e é extremamente difícil admitir que exista algo além deste corpo físico. Para outros, isso é extremamente natural, sinal simples de uma evolução anterior diante desta parte. Questão 148. Não é de lamentar que o materialismo, sendo a consequência de estudos, não consiga mostrar ao homem que exista uma inteligência superior e governar o mundo? Sendo assim, é válido concluir que esses estudos são perigosos? Resposta: o materialismo não é consequência desses estudos. O homem é que tira deles uma conclusão falsa, porque tem a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada o amedronta mais do que ele demonstra. E aquele que se faz parecer forte e corajoso, frequentemente é mais fanfarrão do que valente. A maior parte deles só é materialista porque não possui nada para preencher o vazio do abismo que se abre à sua frente. Mostrem aos materialistas uma tábua de salvação e eles se agarrarão a ela o mais rápido que puderem. Comentário de Kardec. Por uma distorção da inteligência, existem pessoas que apenas veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a ela atribuem todos os nossos atos. Veem o corpo humano apenas como uma máquina elétrica, estudaram o mecanismo da vida apenas pelo funcionamento dos órgãos. Observaram várias vezes a vida se extinguir pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa além da morte, e apenas encontraram um corpo físico inerte. Como não viram a alma se desprender, como não puderam tocá-la, concluíram que tudo estava apenas nas propriedades da matéria, e que após a morte do corpo o pensamento se aniquilava. Como seria triste se realmente fosse assim. O bem e o mal não teriam sentido algum. Nesse caso, o homem teria razão em ser egoísta e colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias não são as da maioria e constituem opiniões individuais, pois em nenhum lugar elas foram aceitas como princípios fundamentais. Uma sociedade baseada no princípio de que tudo acaba com a morte traria em si o germe da discórdia, e seus membros se entredevoariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se acaba com a morte, o nada lhe causa horror. Ainda que não aceite a ideia da vida futura, quando chega o momento supremo, poucos são os que se perguntam: o que será de mim? A ideia de deixar a vida para sempre é simplesmente terrível. De fato, quem poderia encarar com indiferença uma separação absoluta
e eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia, sem ficar com medo, ver diante de si o imenso abismo do nada, onde todas as suas capacidades e esperanças seriam sepultadas para sempre? Será que conseguiria dizer para si mesmo: tudo bem, depois de mim, nada, nada além do vazio, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória dos que conviveram comigo e dos que vierem depois de mim. Nenhum vestígio restará de minha passagem pela terra, até mesmo o bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além de meu corpo roído pelos vermes. Será que esse quadro não tem nada de apavorante, de aterrador? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Contudo, essa vida futura, vaga e indefinida, nada tem que possa nos dar alguma esperança, sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, é verdade, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer. É um ser limitado ou indefinido. Alguns dizem que nossa alma é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros, ainda, que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que todas essas definições nos oferecem? O que nos importa ter uma alma? Depois da morte, ela desaparece na imensidade, como gotas no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós mesmos que o nada. Disse também que a alma é material. Ora, uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós isso equivale ao nada. A religião nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que tivermos praticado. Mas que consiste essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma esperança, uma contemplação eterna sem outra finalidade senão a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as entende como um símbolo, mas então o que são realmente esses sofrimentos? Onde fica esse lugar de suplício? Em resumo, o que se faz e o que se vê no mundo espiritual que a todos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para dar informações, mas isso não é verdade. A missão do Espiritismo é justamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer até certo ponto tocá-lo e vê-lo, não apenas pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, o mundo espiritual, assim como a continuação da vida, não são mais que simples probabilidades, que cada um fantasia como deseja, que os poetas embelezam pintando com imagens alegóricas, que servem para nos enganar. É a realidade que se manifesta, pois são os próprios espíritos que vêm nos descrever a situação em que se encontram, relatar o que fazem, para que possamos ajudá-los. Assim, eles nos demonstram a realidade inevitável que nos espera, de acordo com nossos próprios méritos e deméritos. Haverá nisso algo de antirreligioso? Muito ao contrário, porque nesses esclarecimentos trazidos pelos espíritos, os incrédulos encontram a fé e os indecisos a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Se a doutrina espírita aí está, é porque Deus assim o permite, e Ele permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Este comentário de Kardec fala por si próprio. Enquanto nós vivemos em um mundo em que as pessoas ainda afirmam "ninguém voltou para me dizer", nos sonhos encontram-se com parentes, amigos e dizem que foi apenas um sonho. Não percebem o encontro, não percebem a felicidade desta alegria que é estar com aquele que nos antecedeu à morte do corpo físico.
e perceber que continuam mais vivos do que nunca, que o que nos separa é este corpo material. Mas a cada um o seu tempo, a cada um a sua maneira de subir os degraus da evolução. E Deus a tudo compreende com todo amor e carinho. E o Espiritismo nos esclarece, nos consola e nos instrui. É maravilhoso. Eu sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo vídeo estaremos adentrando o capítulo 3, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.